Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Estudo Vem Segue-me. Estamos entrando esta semana aqui no livro de Gálatas e o tema é Andai no Espírito. Convido você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho aí para receber as notificações, deixe seu comentário no final da aula que é muito importante. Estudaremos os seguintes tópicos. O Evangelho de Jesus Cristo traz liberdade. Se andarmos no Espírito, receberemos os frutos do Espírito. Se semearmos no Espírito, ceifaremos bênçãos no devido tempo. Semear no Espírito. Fique aqui comigo até o final, essa aula é muito importante, eu garanto que você vai aprender muito conteúdo aqui e conteúdo importante. Bom, primeiro vamos aprender sobre Gálatas. Originalmente foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos santos que viviam na Galácia. Então, esse livro que nós vamos estudar aqui de Gálatas fala sobre a epístola de Paulo, né, que escreveu aos santos que viviam na Galácia. Aonde é a Galácia? Aí do lado direito tem um mapa mostrando aí o Império Romano, e no próximo slide eu vou mostrar melhor para vocês aonde fica a Galácia. Seu tema é de que a verdadeira liberdade só pode ser encontrada ao vivermos o Evangelho de Jesus Cristo. Se os santos adotassem os ensinamentos dos judeus cristãos, que insistiam na observância da lei mosaica, restringiriam ou destruiriam a liberdade que haviam encontrado em Cristo. Na epístola, Paulo ratifica sua própria posição como apóstolo, explica a doutrina da retidão pela fé e confirma o valor de uma religião espiritual. Nos capítulos 1 e 2, Paulo manifesta seu pesar pelas notícias que recebera sobre a apostasia entre os Gálatas e define sua posição entre os apóstolos. Nos capítulos 3 e 4, analisa os princípios da fé e das obras. Nos capítulos 5 e 6, trazem um sermão sobre os resultados práticos da doutrina da fé. Então, esse é o resumo do livro de Gálatas, para que você possa compreender mais essa epístola que Paulo escreveu aos santos que viviam na Galácia. Bom, como eu disse, esse é o mapa para a gente aprender aqui aonde fica a Galácia. Nós vemos aqui essa imagem em verde do Império Romano, e a Galácia, essa imagem bem no centro, escrito ali Galácia, ao lado da Ásia, e esse local é conhecido como a Turquia hoje, tá certo? Então, é ali, essas foram as viagens que Paulo fez, nós vamos aprender sobre isso também. Então, se você quiser pausar o vídeo para ver melhor em cada detalhe a localização desse mapa, você pode fazer isso, tá ok? Enquanto isso, vamos seguir em frente. Paulo ele embarcou em 4 viagens missionárias principais, viajando cerca de 14.725 quilômetros em 14 anos. Então, Paulo ele fez 4 viagens missionárias importantes, e nesse período de 14 anos ele viajou cerca de quase 15 mil quilômetros. Olha só o quanto ele viajou. E aí no mapa do lado direito mostra as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Sua disposição de viajar grandes distâncias para pregar a Cristo ajudou a estabelecer o cristianismo por todo o Mediterrâneo. Então, esta foi a missão de Paulo, poder pregar o evangelho para essas regiões. Então, nós vemos aí, mais uma vez aqui no mapa ampliado, as viagens que Paulo fez, né? Ele andou por Chipre, Síria, Sidom, Líbano, Turquia, Éfeso, que nós vamos estudar na próxima aula, Corinto, né, na epístola que nós estudamos nas aulas anteriores, a epístola de Paulo aos Coríntios, andou pela Grécia, né, em Atenas. Então, essas foram as regiões e os países que Paulo pregou o evangelho nessas suas 4 viagens missionárias que ele percorreu aí quase 15 mil quilômetros, tá bom? Se você quiser pausar o vídeo também, fica à vontade. Vamos seguir em frente. As 4 viagens missionárias de Paulo. Então, a primeira viagem, ele foi para o Chipre e Turquia. Vou resumir aqui para vocês, tá bom? Depois, como eu disse, vocês podem pausar aqui e ler com calma.
Nessa primeira viagem, ele andou 2.250 quilômetros, aproximadamente. Na segunda viagem, ele já foi para Síria, Turquia, Grécia e foi para Jerusalém também. Nessa segunda viagem, andou cerca de 4.500 quilômetros. Na terceira viagem, ele continua indo para a Turquia. Você vê que a Turquia é um lugar que ele sempre estava indo, né? Que é essa galáxia aí que nós estamos vendo nessa aula, no livro de Gálatas. Ele foi para a Grécia, Líbano e Israel. Andando cerca de 4.350 quilômetros. E na quarta e última viagem, né, ele foi para Israel, Líbano, Turquia novamente, Creta, Malta, Sicília e Roma, andando cerca aí de 3.600 quilômetros, aí completando os quase 15.000 quilômetros. Então, essas são as informações aí das viagens de Paulo, tá? Para o nosso aprendizado. Primeiro tópico, o Evangelho de Jesus Cristo traz liberdade. Então, você vê que as escrituras que, quando eu coloco aqui na lousa, como eu sempre falo, né? Eu coloco as escrituras para que a gente possa beber a água direto da fonte, nós todos bebamos junto, para que eu não cometa nenhum erro de falar algo do meu pensamento de uma maneira equivocada. Então, eu coloco aqui as escrituras para que a gente possa estudar junto. Nós não precisamos aprender tudo sobre o livro de Gálatas ou Coríntios ou qualquer outro livro. Nós precisamos aprender qual é o princípio mais importante que aquele livro ensina. É por isso que nós temos os tópicos aqui nas aulas para a gente aprender os princípios daquele livro, tá bom? Então, vamos aprender aqui os princípios no livro de Gálatas. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, que não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem distorcer o evangelho de Cristo. Então, aqui nós estamos falando sobre a liberdade que o evangelho de Cristo traz para cada um de nós. E Gálatas 3, de 1 a 3, vamos ver o que Paulo escreveu aqui na epístola. Ele diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já exposto entre vós como crucificado, só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, Paulo ele está indignado aqui aos santos de Gálatas, que eles receberam o Evangelho, mas se afastaram. Eles estavam aí insensíveis ao Espírito, depois de ter recebido o Espírito, estavam dando mais atenção aí às coisas da carne do que do Espírito. Então, Paulo estava aí questionando a respeito desses santos. Ele continua: será em vão que tenhais padecido tanto, se é que também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, ele questionando sobre tudo aquilo que eles aprenderam sobre o Evangelho de Jesus Cristo, será que tudo isso foi em vão? Né? Aquele que deu tantas maravilhas através do Espírito? Então, ou seja, alguns santos da Galácia achavam que precisavam continuar a viver a lei de Moisés. Então, para Paulo, isso era como estar sob o jugo da servidão, comparado com a liberdade que Jesus Cristo nos oferece. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, trouxe liberdade ao povo. E muitos estavam vivendo ainda sobre a lei de Moisés, sob esse jugo da servidão. Então, em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, fala sobre essa escritura. Fala assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, aí a gente compreende um pouco melhor o significado dessa escritura, que Jesus Cristo lhe traz a liberdade. Gálatas 5, 13 a 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade só para dar ocasião à carne, porém, servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, mais uma vez, os ensinamentos aí de Jesus Cristo sendo registrados na epístola de Paulo, da importância de nós servirmos uns aos outros pela caridade, e quando nós fazemos isso, nós somos chamados aí, temos essa liberdade aí de poder amar o próximo.
Segundo tópico, se andarmos no Espírito, receberemos os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, a gente vê uma árvore aqui do lado direito dando fruto. Então, você colhe desse fruto e você vê que se o fruto é bom, a árvore é boa. Então, uma árvore, uma bananeira, ela vai dar banana, uma macieira dá maçã. Então, ou seja, o fruto do Espírito, ele vai dar o quê? Quando você tem o Espírito Santo com você, quando você vai beber ou vai comer desse fruto do Espírito, o que que você vai ter? O que vai dar essa árvore, né, desse fruto do Espírito? Ela vai dar o quê? Uma pessoa benigna, uma pessoa bondosa, uma pessoa com fé, uma pessoa mansa, né, que tem temperança, como diz a Escritura em Gálatas. E ele continua: contra essas coisas não há lei. Porém, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, é uma escolha que nós podemos fazer se nós queremos comer desse fruto do Espírito Santo. Ele fala em João 14, 26 a 27, para complementar a escritura em Gálatas. Fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só o papel do Espírito Santo. Como já disse isso em aulas anteriores, o papel do Espírito Santo é ensinar todas as coisas. E, como diz a Escritura, faz-nos lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? Ou seja, das Escrituras. Deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, não precisamos temer aí todas as coisas, mas que nós podemos sentir essa paz aí vinda do Espírito Santo. Próximo tópico. Se semearmos no Espírito, ceifaremos bênçãos no devido tempo. Gálatas 6, 7, 8. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, aquilo que você plantar, você vai colher. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Né? Se você planta as coisas da carne, se você está preocupado com as coisas desse mundo, as coisas da carne, você está plantando isso, é isso que você vai colher. Né? O mais importante, essa escritura fala que nós devemos semear as coisas do Espírito, para poder assim obter a vida eterna. E ele continua: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. De sorte que, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, ou seja, não vamos dar pérola aos porcos, né? Vamos fazer o bem àquelas pessoas que merecem. Então, essa escritura fala que nós não devemos cansar de fazer o bem. Quarto e último tópico: semear no Espírito. O Elder Luiz Soares explicou: semear no Espírito significa que todos os nossos pensamentos, palavras e ações precisam elevar-nos ao nível da divindade de nossos pais celestes. Contudo, as Escrituras se referem à carne como a natureza física ou carnal do homem natural, que permite às pessoas serem influenciadas por paixões, desejos, apetites e tendências da carne, em vez de buscar a inspiração do Espírito Santo. Então, que nós possamos semear aí no Espírito, que são conselhos de um apóstolo, são conselhos para que nós possamos ser abençoados em poder colher desses frutos do Espírito, mas para isso nós precisamos plantar e semear. Bom, eu fico por aqui. A próxima aula, Efésios. Espero que você tenha aprendido o princípio, os ensinamentos dessa escritura em Gálatas, a importância de nós aplicarmos esses ensinamentos na nossa vida. Próxima aula, como eu disse, Efésios, para o aperfeiçoamento dos santos. Nós vamos aprender sobre os profetas, sobre os apóstolos, seguir o exemplo do Salvador e sobre a armadura de Deus que nos protege de todo o mal. Eu fico por aqui, convido você a compartilhar, comentar essa mensagem, o que você achou,
e até a próxima aula, até a semana que vem. Um forte abraço.